Olá, seja bem-vindo a essa live maravilhosa. Hoje eu vou falar sobre propósito de vida. Espero hoje poder contribuir com você, trazer uma conexão maior com o seu sentido de estar aqui, neste plano. Então, vamos esperar aqui um pouquinho, as pessoas se conectarem e já vamos começar. Seja bem-vindo. Acho que é o Papi Chulo. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa live hoje é propósito de vida. Já vamos começar. Vamos chegando aí, vamos colocar aqui meu óculos para eu enxergar, blogueirando. Seja bem-vindo a essa live, blogueirando já tá sabendo aí qual que é o tema da live? Propósito de vida. Então, hoje nós vamos falar sobre propósito de vida, vamos só esperar um pouquinho as pessoas se conectarem. E é um tema muito pertinente aí, muito falado, propósito de vida. Qual será o seu propósito de vida? Você já se fez essa pergunta? Quem já chegou aqui responde. Já se fez essa pergunta? Qual que é o seu propósito de vida? Você tem claro o seu propósito de vida? E o que é propósito de vida? Então, para quem está aí, já convido a começar essa live. Primeiro fazendo aí uma respiração profunda, bem profunda. Inspira profundo, enche o peito de ar. Solta devagar. Eu não sei onde você está, se está no trânsito, se está dirigindo, se está sozinho, mas é sempre um momento muito especial de se conectar. Então respira profundo mais uma vez, inspira e solta devagar. Permita que o ar, o máximo de oxigênio preencha o seu peito, tomando consciência desse momento presente. Inspira e solta, bem devagar. Mais uma vez, a última vez, trazendo a consciência. Respira profundo. E solta. Nós só temos poder no momento presente. E uma coisa simples e valiosa é estar no momento presente. Para falar de propósito de vida, uma coisa fundamental é a gente se conectar com o presente, se conectar com quem somos. A pergunta mais importante do que o que é, qual é o meu propósito de vida? Mais importante do que isso é se fazer a pergunta, quem sou eu? Não conseguimos descobrir quem somos se nós estivermos no presente. Então, para quem está chegando, meu coração se alegra muito com a sua presença aqui. Eu acredito que ninguém se conecta por acaso, de alguma forma há uma ressonância entre nós. E espero hoje contribuir enormemente para que você consiga se conectar com o seu propósito de vida. Hoje vou ensinar um exercício fantástico para que você possa ter respostas profundas que vêm do seu coração. É uma técnica que eu aprendi com um grande mentor meu que vai te trazer respostas não só para essa pergunta, mas para muitas perguntas da sua vida. Então, vou falar aqui para começar do propósito. Viktor Frankl, que é um sobrevivente do campo de concentração nazista, tem um livro lindo que ele diz assim: quem encontra um propósito claro de vida é capaz de suportar quase tudo. Neste livro ele conta que ele viveu por anos no campo de concentração, perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu amigos, enfim, ele ficou só. Ele conta das torturas que ele sofreu no campo de concentração e de tantas incertezas que ele tinha se ele ia viver mais um dia ou não, porque todos os dias pegavam um monte de pessoas e jogavam lá na câmara de gás. E ele nunca sabia qual que seria o momento dele. E ele fala que o que manteve ele vivo lá era exatamente ter a clareza do propósito de vida. Por isso que quando a gente encontra um propósito, a gente é capaz de suportar muita coisa. E para isso, o autoconhecimento nos apoia muito. Saber quem eu sou. Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta?
Nós aprendemos com os nossos mentores, com os nossos pais, com os nossos professores durante a nossa jornada de vida. Nós ouvimos tantas coisas sobre nós, são tantas verdades que eles nos ensinam, a verdade deles, que passa a definir quem somos e nós desconectamos de quem somos de verdade. Nós passamos a viver a verdade do outro e a gente passa a se encaixar, a querer entrar numa caixa para caber, para ser aceito, para ser amado. Porque aprendemos quando criança que para a gente poder receber amor, para a gente ser elogiado, para a gente sentir pertencente, nós precisamos fazer exatamente o que nos foi ensinado. Só que isso não funciona. A nossa alma, o nosso coração tem anseios muito mais profundos. Quando eu começo a me encaixar no que o mundo estabelece como o ideal, como o perfeito, eu me desconecto de quem sou eu. E aí a gente começa a experimentar um vazio muito grande dentro de nós. Eu tive um momento na minha vida, isso há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu estava muito triste, muito angustiada. Trabalhava muito, muitas horas, 14, 16 horas por dia. E apesar de eu estar ganhando dinheiro naquela época, eu experimentei um vazio muito grande dentro de mim. Porque primeiro eu não tinha equilíbrio, segundo eu trabalhava para ganhar dinheiro. Eu tinha muito medo da escassez. E esse trabalho, assim, eu sempre usava minhas horas vagas, eu usava para me distrair de que forma? Bebendo, assistindo TV, assistindo novela. Eu buscava algo para ver se minha mente me dava um pouquinho de sossego. Eu não conseguia me aquietar, eu precisava distrair. E eu me lembro, nessa época, me deu um vazio muito grande, me deu muita vontade de morrer. Teve um momento da minha vida, eu lembro que eu comentei com uma amiga minha, que eu falei assim, vontade de cuidar só de galinhas, não quero mais conviver com o ser humano, porque eu não aguentava mais a minha presença, porque eu estava muito distante de quem eu era. E fazia muitas coisas, às vezes, para agradar aos outros, dizendo muitos sims, quando eu queria dizer não. Quando a gente faz isso, a gente perde esse caminho de conexão com a nossa alma, com o nosso coração. E vamos vivendo de distrações, comprando o que não precisamos, consumimos aquilo que não necessitamos. Comemos não para nos nutrir, mas para tentar preencher aquele vazio que estamos sentindo. Então, foi aí que me veio meu despertar. Foi aí então que eu comecei a tomar consciência, foi aí que eu busquei esse caminho. E para quem me conheceu lá atrás, sabe o quanto eu era estressada, agitada, vivendo uma vida sem sentido. E foi essa jornada de evolução que me trouxe onde eu estou hoje. Eu vejo hoje muitas pessoas trabalhando com aquilo que não amam, loucas para chegar à sexta-feira. Como você está louco para chegar à sexta-feira, para chegar ao final de semana, porque você não está vivendo a sua missão, o seu propósito. E eu era uma dessas pessoas. Quando a gente consegue alinhar nosso propósito, os nossos dons e talentos com o nosso trabalho, se torna uma coisa leve, uma coisa fluida. E eu me lembro que, mais ou menos 5 anos atrás, antes da pandemia, eu me lembro que eu realizei 2 treinamentos de imersão de final de semana no meu aniversário. Foi um presente que eu me dei, trabalhar no meu aniversário, porque eu estava fazendo exatamente aquilo que eu amava. Quando a gente faz o que ama, a gente não precisa mais trabalhar, porque o trabalho não é trabalho, é uma leveza. Então, aí falando aí até dos medos, né? Quando outro dia eu perguntava para Cortella, né? Cortella, falando dos medos, eu achei muito interessante a colocação dele, que a gente tem muitos medos. E aí, Cortella, você tem medo? E ele fala, claro que tenho. Todo mundo. Medo é uma emoção natural. Nós somos cheios de incerteza. Lembra Viktor Frankl lá no campo de concentração, sem saber que dia que ia morrer? Nós vivemos com muitos medos, muitas incertezas. Nós às vezes queremos ter muitas certezas na vida. Nós não temos certeza de nada, não temos certeza nem do amanhã, se amanhã estaremos aqui. O medo faz parte, são emoções naturais.
É uma emoção natural. Agora, o desafiante, né, quando a gente entra no pânico. O pânico é quando a gente paralisa. E muitas pessoas, por não estarem trilhando essa jornada do autoconhecimento, elas paralisam. E quando você encontra um propósito, aí fica tudo mais leve, mais fácil. E para encontrar o propósito de vida, vou te dar aqui algumas dicas. Algo que você pode fazer para te apoiar nessa jornada. Eu falo que o universo, o Criador, o Pai, não sei como você chama essa força maior, Deus, ele dá pistas pra gente. Nós temos sentido e propósito de vida. O que é o sentido? O sentido são os dons, talentos que nós recebemos. Se a gente recebeu isso, a gente recebe pistas também. A primeira coisa é você se perguntar aí, o que você faz de forma muito natural, muito fluida, que você não tem nem que pensar para fazer, que assim, flui para você de maneira natural. Esse é um dom que você recebeu. Se a gente recebeu um dom, um talento, ele tem um sentido. Para que você vai ser dotado de alguma coisa se você não vai utilizar? Então, quando você começa a observar as pistas que o universo te deu, que o Criador te deu, presta atenção. Aí você pode buscar até na sua infância o que você sempre gostou de fazer, o que foi sempre muito natural para você. Esse sentido da vida, ele está muito ligado com aquilo que a gente fazia de forma natural na nossa infância. E aí você se pergunta isso. Vamos imaginar que você responda que, o que eu faço de forma natural é tocar. Se você tem esse dom e você faz isso para você de uma forma isolada lá no seu quarto, só para você, aí você não está usando o seu propósito. O propósito é você pegar o seu dom e talento e compartilhar com a humanidade. Pode ser através de um trabalho ou pode ser apenas através de um hobby, mas é algo que você compartilha. O propósito tem a ver com compartilhar. É pegar seu dom e talento e compartilhar com a humanidade. Tá fazendo sentido para você? Escreve aqui, deixa eu saber. Tá fazendo sentido? Eu quero falar assim dentro do princípio do Ikigai, que é o Ikigai, essa palavra que não tem uma tradução no português. Dentro do Ikigai, né, dentro da filosofia japonesa, fala-se que Ikigai é encontrar uma razão de viver, que seria exatamente o propósito de vida. Então tem uma ilha no sul do Japão que chama Okinawa, eu confundo um pouco o nome. É uma ilha no sul do Japão, onde foi feito o estudo, né? Hoje ainda é muito estudado lá essa ilha, porque as pessoas que moram nessa ilha têm longevidade, vivem em média mais de 100 anos com saúde, mais felizes. E aí, estudando sobre isso, o que faz com que essas pessoas tenham mais leveza, consigam essa longevidade? E aí chegou-se à conclusão de que essas pessoas têm, claro, o seu propósito de vida, elas fazem aquilo que amam, então elas não envelhecem, elas têm um envelhecimento cronológico, mas elas conseguem permanecer jovens por mais tempo. Esse que é a grande sacada do propósito de vida. Então, ele fala do Ikigai. O que é o Ikigai? Para você encontrar seu Ikigai de acordo com esses princípios, né, estudados, a gente precisa de 4 coisas. Eu gostaria que você anotasse, lembrando que eu vou te ensinar uma técnica muito linda, a técnica do copo d'água no final dessa live, que é maravilhosa, que vai te apoiar a ter clareza para muita coisa. Então, é encontrar esse propósito, né? Primeira coisa que você vai fazer, anota aí. Se você tiver um papel, uma caneta, anota, que você pode já fazer nesse momento, já ir se conectando. E depois pode aprimorar, aprofundar. Primeira coisa, você precisa escrever aí. O que você ama fazer na vida? O que você, quando está fazendo, você está em estado flow? O que é estado flow? Tem um alemão, Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala desse estado. É aquilo que quando você está fazendo, você não vê o tempo passar. É gostoso. Você já viu uma criança brincando? Ela está lá, tudo distraída, ela não tem fome, não tem
sede, não tem nada. Ela distrai, tá leve. O que você faz dessa forma? Pode ser escrever, dançar, pode ser ler, estudar, aprender, correr, praticar atividade física, cuidar de animais, cozinhar. O que você faz de forma natural, que você ama fazer? Eu, por exemplo, uma coisa que, assim, que eu sinto que eu amo, eu não sabia, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu passei anos na minha vida sem ler nada, eu achava que eu nem gostava de leitura. Isto é que eu estava muito distante de quem eu era. Quando eu estou distante, eu sinto um vazio, eu procuro distrações e eu não faço aquilo de fato que eu vim para fazer nesse mundo. Para você ter uma ideia, eu descobri, por exemplo, que eu tinha o dom da comunicação depois dessa jornada de evolução. Eu não sabia que eu era uma boa comunicadora. Na verdade, até a minha voz, a melodia, o tom, a afinação da minha voz não existia, porque eu não estava conectada. Quando eu comecei esse processo, eu desbloqueei padrões limitantes que eu tinha. Eu desbloqueei em mim crenças limitantes, sentimento de rejeição, de culpa, que travavam essa abertura do meu caminho. E aí, então, eu comecei a treinar a minha voz, para eu levar a minha mensagem. Então, se você perguntar para mim o que eu amo fazer na vida, eu amo comunicar, eu amo estudar. São duas coisas assim que eu sou apaixonada, adoro aprender, amo aprender. Quanto mais eu aprendo, aí assim, tem um mentor meu, ele fala o seguinte: quando você tem muito conhecimento e você não transmite, é conhecimento não aplicado, então não tem utilidade. Tem pessoas que aprendem, absorvem um monte de conhecimento e não compartilham, então não está realizando a tua missão, o teu propósito. Então eu comecei a pegar esse conhecimento, comecei a ler, né, sou fascinada com leitura, e esse conhecimento eu comecei a sintetizar, organizar de maneira que eu consiga passar, compartilhar com outras pessoas. Isso me traz uma alegria muito grande, então isso é uma das coisas que eu amo fazer. E você? Escreve aqui, o que você ama fazer na vida? Cozinhar? Faxinar? Sabia que uma das coisas que eu gosto é faxinar? É, verdade, adoro organizar uma casa. Ai, acho o máximo, sinto leve. O que você ama fazer? Esse é o primeiro passo. Aí, segundo, se você não tem claro, busca também lá na sua infância, o que você fazia assim que era muito fácil para você gostava de fazer? Segundo, o que eu faço bem? Que uma coisa eu amo fazer, outra é o que eu faço bem. Por exemplo, eu não amo fazer, mas eu faço bem. Fazer controle, fazer planilha, eu não gosto de fazer, mas eu sou boa nisso. Então, eu sei que eu sou boa, eu tenho essa habilidade, mas não gosto de fazer, mas tá lá na minha lista. Então, é uma das coisas que, por exemplo, se eu precisasse de atuar, eu atuaria. O que você faz bem, mas não é o que você ama? Escreve aí, pode até ser, o que você faz bem você ama também, pode juntar as duas coisas. Eu faço bem, igual hoje, por exemplo, o que eu faço bem, eu me comunico bem e eu amo me comunicar. Pode ser junto. Fez sentido aí? Ficou claro para você? Terceiro, eu preciso que você converse comigo aqui, escreva para eu saber se eu tô sendo clara na minha fala, porque às vezes eu vou estar falando aqui sem saber se a minha mensagem está chegando para você com fluidez, com assertividade. Diz aqui, tá me ouvindo bem? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá? Escreve aí. Terceiro, descobrir o que o mundo paga para você fazer. Tipo, quanto que o mundo paga para eu poder fazer isso que eu gosto de fazer? Porque muitas vezes eu gosto muito de uma coisa, mas o mundo não paga para isso. Então, por exemplo, vamos imaginar talvez 20 anos atrás,
Se você, por exemplo, ama animais, você ama passear com animais, não adiantava você amar passear com animais, porque não tinha mercado para isso. Não era pago, o mercado não pagava para você fazer isso. Hoje tem assim um mercado maravilhoso. Então, hoje se paga bem para a pessoa que vai passear com animais. Então, o que você hoje, o que você sente disso que você faz que o mercado paga? Será que uma dessas coisas que você faz, vamos imaginar que seja cozinhar, o mercado paga bem para quem cozinha? Você considera que sim? Escreve aí. Sim, ótimo. Tem gente que respondeu aí sim, Luciano. E quarto, você vai escrever aí. O que o mundo precisa? Porque tem coisas que o mundo não está precisando. O mundo precisa disso que você faz, daquilo que você ama, daquilo que você é apaixonado em fazer, daquilo que você faz bem. O mundo precisa. Responda essas 4 perguntas. Vamos lá, vamos sintetizar para você. O que eu amo fazer? O que eu faço bem? Independente se eu amo ou não, o que eu faço bem? Terceiro, quanto que o mercado paga para isso que eu amo fazer ou eu faço bem? E quarto, o mundo está precisando disso? Porque vamos imaginar como eu, se você é um comunicador, uma comunicadora. Se você comunica bem, hoje tem um mercado para comunicação, onde você poderia utilizar a sua comunicação. Poderia ser numa empresa de vendas, poderia ser através de treinamento de equipes, poderia ser através de lives, cursos online, como seria? Tem mercado para isso? Entende? Quando você consegue juntar as 4 coisas, aí você pode encaixar a sua profissão com o seu talento, com o seu dom e servir a humanidade. O propósito nada mais é do que você usar suas habilidades e seus dons para servir a humanidade, mesmo que não seja através de um trabalho. Deixa eu ver aqui o que perguntaram. Amo trabalhar com animais, mas o mercado não é tão bem pago assim. Então, blogueirando tá falando... Tá. Então, não é tão bem pago. Aí, deixa eu explicar uma coisa, até porque às vezes a gente tá com tantas... a gente tem tantas limitações que a gente não consegue ver oportunidades. Porque existem, praticamente de várias áreas, tem muitos concorrentes, então acaba que o valor pago acaba ficando menor. Para que seja bem pago, você precisa fazer diferente do que todo mundo faz. Então, se você vai fazer igual todo mundo faz, você vai ser mais do mesmo, né? Mais do mesmo. É preciso fazer diferente. Então, eu me lembro uma vez, um rapaz, que ele tocava violão. E ele queria saber, tipo assim, mas eu toco violão, mas tem tanta artista. Artista não é valorizado no Brasil. E aí eu me lembro que ele, passando pelo processo de mentoria, ele desbloqueou alguns padrões que o limitavam. E aí ele começou a abrir sua visão para possibilidades que ele não via antes. Esse rapaz criou, isso já tem uns 8 anos, ele criou na época um curso online para ele, onde ele ensinava, ele dava aula em conjunto online, e ele começou a ensinar técnicas, ele criou um formato para ele, e ele começou a ganhar na época, muitos anos atrás, 12 mil reais, coisas assim, coisa que era assim, quase impossível para ele. Então, muitas vezes, blogueirando, eu não sei blogueirando qual o nome, quem é blogueirando, qual o nome de blogueirando aí que tá falando com blogueirando? Muitas vezes, nós temos tantos padrões que nos limitam que a gente não consegue ver possibilidades na vida. Antes de falar aqui com vocês, eu estava aqui ouvindo assistindo uma live de uma mentora minha, que ela fala uma coisa muito linda, sabe? Pra gente poder mudar o mundo, pra gente poder ver o mundo de outra forma, é preciso que a gente mude o nosso nascer. A gente precisa renascer. E é tão lindo, porque tudo que a gente faz hoje tem a ver com as memórias lá do nosso útero materno. Desde o útero materno nós estamos recebendo um monte de informações que está formando
a nossa identidade, quem somos. Então, muitas vezes é preciso esse renascer. Quando eu renasço, quando eu me dou a oportunidade de vir novamente ao mundo de uma forma diferente, eu quebro, eu desestruturo padrões que estavam formados muito rígidos. Então, eu tenho uma live, né, que eu até sugiro, vou deixar o link para você aqui embaixo, pode me chamar no direct também. Se você ainda não assistiu, assista. Eu fiz uma live com um dos meus mentores, que é o fundador da maior escola de renascimento do Brasil. Eu sou especialista em renascimento e eu gosto muito. O renascimento para mim é algo que me trouxe vida, que me fez ver o mundo de outra forma. Então, nessa live eu explico mais detalhadamente o que é que acontece quando você se permite renascer. Quando você passa por esse processo, são muitos bloqueios, são muitos véus que você tira. Você passa, você se aproxima de quem você é de verdade. Agora no dia 4, no domingo, a gente vai ter um treinamento lindo aqui, onde vamos usar várias técnicas fundamentadas pela ciência para fazer essa conexão com o teu coração, com a tua força, com essa capacidade de mudar a você, porque a gente não muda o mundo, a gente muda a gente. Já está preenchidas as vagas, né? Se você tem interesse depois de saber mais detalhes, você pode me mandar um direct aí, que quando tiver a próxima turma eu te aviso. Mas sabe o que eu vejo muito? É lindo, sabe? Às vezes a gente está tão paralisado, assim, a gente está tão engessado com tantas amarras no passado. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso. Nós vivemos tanto no passado. Quem vive de passado vive em depressão. Quem vive de futuro vive na ansiedade. E aí não sobra tempo para o presente, que é o nosso bem mais precioso, por isso chama-se presente. Sabe quem vive de passado? Pessoas que estão amarradas lá atrás, que não liberaram de medos, de culpas, de mágoas. Eu atendi a semana passada uma pessoa. Gente, o pai dessa pessoa já faleceu há muito tempo. Essa pessoa, de forma inconsciente, ainda estava travada, com sentimentos ainda de não aceitação das coisas que ela viveu com o pai. A vida dessa pessoa não prospera, não vai para frente. Isso eu tô falando dos pais, mais importantes, mas às vezes a gente está travada com o namorado, com o ex-marido. Se você não liberou, se você não se harmonizou com o teu passado, tua vida não vai fluir. Você vai sentir um vazio. E você pode ter dinheiro, como eu já tive. Tive dinheiro, comprava, trocava de carro direto, todo ano. Mas um vazio tão grande dentro de mim, porque não é isso. O dinheiro nunca dá. Quando você não está em paz com o teu passado, você vai ter sempre uma sensação de escassez. Os relacionamentos não fluem, porque esse vazio, inconscientemente, você vai buscar alguém e querer que esse alguém supra a sua necessidade. E essa necessidade é sua, ninguém vai suprir. Eu vou falar assim um pouquinho dos relacionamentos aqui, porque eu acho que também, quando a gente não tem esse propósito de vida, a gente cobra muito do outro. Quando você começa a cobrar muito do outro, essa relação não vai fluir. E eu me lembro quando eu estava com esse vazio tão grande. Era tão doído. Eu não sei se você já experimentou isso, essa dor. Era uma dor, um vazio que nada preenchia. E aí, eu estava sempre com foco no outro. Eu a chamada vítima. Eu não era protagonista da minha vida, eu era vítima. Então eu acreditava, por que a gente acredita tanto, eu acreditava que tudo que eu estava sentindo era porque o outro estava fazendo isso comigo, era por causa do outro. Era porque meu colaborador não me respeitava, era porque meu marido não me valorizava, era porque meu filho não tinha tempo para mim. Tudo era o outro. Quando eu tô assim,
Eu estou buscando aquilo que está faltando dentro de mim. Sabe por quê? É muito mais fácil eu olhar para o outro, porque aí eu não preciso agir. Quando eu volto para mim, eu sei que a responsabilidade é minha. Ouça bem essa frase, eu quero que você guarde ela. Deixa eu só ver aqui quem falou. Blogueirando, tem muitas limitações. Realmente não é o outro, somos nós mesmos. Muito bem. João Emerson, que bom que você está aí. Muito bem. Então, quando eu assumo para mim... a frase que eu ia te dizer. Essa frase, assim, fez todo sentido na minha vida. Ela mudou a minha percepção, a forma que eu olho para o mundo e para as pessoas. Toda vez que eu tô no sentimento de vítima, quando eu tô no mimimi, reclamando, focando no outro, opa, eu só tenho poder quando eu tô no meu mundo. E aí, olha que lindo isso. Vê se faz sentido para você. Todas as pessoas que aparecem na sua vida, elas são mensageiros. Elas vieram te ensinar algo. Tudo aquilo que te incomoda é um convite disfarçado para você se trabalhar. E o que a maioria das pessoas fazem? Olha para fora. Daí faz como eu fiz no passado. Tem um relacionamento. Ah, não, esse tem problema assim, tem problema aquilo. Ah, não dá. Troca de relacionamento. Aí vem o outro. O outro, problemas parecidos. Aí vai, troca de novo. Mesmo problema e troca mais uma vez, porque eu ainda estou com foco no outro. Então são mensageiros, a vida vai te mandar mensageiros até que você aprenda a lição. É igual jogo de videogame, você só passa de fase quando você aprende a lição. Se você não aprender a lição, o universo magicamente vai te mandar outra pessoa até que você aprenda a lição. Tá fazendo sentido para você? Quando a gente faz essa jornada, quando a gente entende que o que o outro tá fazendo, que tá doendo em mim, é porque aqui em mim tem uma feridinha para curar. Ele só tocou numa ferida minha. Aí então eu faço um trabalho de cura, de resgate. Olha, não tem coisa mais libertadora no mundo de que quando você tira seu olhar de fora e vem para dentro. Uma das coisas que assim, eu super valorizo. Para os meus filhos, as minhas filhas, eu tenho filhos de 31 anos, de 30 anos e tenho um caçula de 17. E para todos eles, uma coisa que eu investi, muito mais do que a formação acadêmica, porque eu não vejo que é o nível de QI que vai definir quem você vai ser na vida, mas é o seu nível de QE, consciente emocional. Como você lida com as situações da vida. Então eu invisto nos meus filhos. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, foi nisso que eu investi para eles. Meu filho agora é mais novo, ele já começou essa jornada. O quanto que é libertador, o quanto que transforma. Você, quando está fazendo essa jornada, gente, fica claro, você ouve o teu coração. Se você não ouvir o teu coração, você vai ficar engessado num sistema doentio. Vou contar aqui para você o que aconteceu quando eu entrei nessa jornada. Eu era muito consumista, comprava coisas que não precisava, depois me via um vazio porque eu não precisava. E essa jornada me fez perceber que o vazio que estava aqui dentro eu precisava de olhar para ele e não buscar fora, porque não era fora que eu ia conseguir. Eu me lembro que eu fiz um compromisso comigo na época, assim, que foi o ano que eu mais experimentei paz na minha vida. Quer saber qual é? Vou te contar aqui agora. Deixa eu só botar os óculos para eu ler. Ótimo. Que bom, João. Também é um prazer ter você aqui. Então, eu inclusive divulguei aí, só relembrando, eu divulguei que eu vou começar a fazer lives agora e vou convidar uma pessoa para estar ao vivo comigo.
E aí eu vou apoiar essa pessoa ao vivo. E aí, se você tem um desafio, gostaria que eu te apoiasse, vou fazer isso. Cada live eu vou apoiar uma pessoa. Para que isso aconteça, é preciso que você me chame no direct e fale: eu tô com esse desafio. Eu vou selecionar dentre as pessoas que me chamaram. Na próxima live, eu vou apoiar essa pessoa. Imagine você podendo receber aqui uma orientação direta para o seu desafio. É bom ou não é? Escreve aqui. Bom, deixa eu contar o momento que eu senti mais paz na minha vida. Eu tive um mentor que, na época, eu estava assim, muito desconectada da minha missão, né? Porque quando eu tô fora, como é que eu vou saber meus dons, meus talentos? Como que eu posso servir a humanidade? Não tem como. Você só vai conectar com a sua missão, com o teu propósito de vida, quando você olhar para dentro. Quando você parar de ficar buscando distrações, novelas, séries, bebidas e outras distrações, comida. Tem gente que come compulsivamente. Eu atendi uma pessoa uma vez, ela estava tão compulsiva, ela fez comigo o processo de mentoria, eu fiz com ela também uma sessão de hipnoterapia. Ela era chocolatra. Ela comia, ela não quis me contar quantas, porque ela falou que ela tinha até vergonha de contar. Mas pelo que ela falou comigo, eu falei assim, uma caixa de chocolate? Ela falou, não quero falar. 2? Não quero falar. Então você já sabe o que é mais, né? E aí ela fez o processo, porque o que ela fazia? Aquele vazio que ela experimentava pela falta de sentido, pela falta de conexão com quem ela descontava no chocolate. Então ela fez o processo e é muito lindo quando você faz essa jornada. Ela participou de um treinamento comigo, que é esse momento de despertar, e ela fez o processo comigo individual, logo em seguida. Fiz com ela esse acompanhamento. Gente, ela, na primeira sessão, ela desbloqueou a trava que fazia com que ela fosse para o chocolate. E aí ela parou de comer chocolate. Não é que ela detesta chocolate, ela não tem compulsão mais para o chocolate. Agora é um consumo muito pequeno. Ela emagreceu, se eu não me engano, em 3 meses, ela emagreceu 12 quilos. Se tornou uma pessoa mais leve, começou a praticar meditação. Por quê? Começou a então fazer o caminho para dentro. Normalmente, presta atenção para ver se você se identifica. Quando você tem dificuldade de dizer não, quando você é aquela pessoa agradadora, boazinha, o bonzinho ou a boazinha, você quer agradar todo mundo, você tá longe de você. Sabe por quê? Não se iluda. Quem quer ser bonzinho tá sendo malzinho consigo mesmo, porque você ainda não tem dentro de você a certeza de que você merece ser amado pelo que você é. As pessoas que te amam de verdade, elas têm condições de aceitar o seu não. Se a pessoa, para amar você, para ficar com você, ela precisa do seu sim, ela precisa que você se anule, ela não te ama. E você quer manter com você pessoas que não te amam, só te amam pelo que você não é, só se você agradar. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, quando vão dizer não em algum momento, vai dizer na raiva, aí estraga tudo. É preciso você ouvir o teu coração, mas como você vai ouvir o teu coração se você não tem autoconhecimento? Se você não está buscando isso? Se você está lá só navegando nas redes sociais, vendo bobeira, passando o seu tempo? Eu só fico nas redes sociais para ouvir pessoas que me inspiram, para aprender conteúdos que me edificam. Tem gente que fica aí vendo dancinha, pegando conteúdo nada a ver. Isso não te faz crescer. Isso só te distancia de quem você é. Hoje nós temos o Brasil, é um país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Ele lidera o ranking mundial. Inclusive eu estava assistindo outro dia uma pessoa, eu acho que é um publicitário, não sei bem, ele estava dizendo que, por exemplo, o TikTok, né, que é monitorado lá pela China, no Brasil,
No Brasil é que tem, eles colocam pra gente aquilo que a gente quer assistir. Eles condicionam a gente a assistir o quê? É um condicionamento. As dancinhas, coisas nada a ver, as coisas fúteis. Aqui no Brasil é isso. Em outros países, TikTok não é explorado isso. É explorado o crescimento, é explorado autoconhecimento, é explorado seu empoderamento. Aqui, as pessoas perdem tempo com isso. Enquanto você tá lá rodando, inclusive nas redes sociais, você tá lá, seja no Instagram, quando você tá lá, sabe o que tá acontecendo que você não tá sabendo? Eu trabalho com hipnose. Nosso subconsciente, ele suga, ele vai absorvendo aquilo como verdade. Você começa a ouvir tantas coisas inúteis, tantas coisas que alimentam em você seu medo. Tantas coisas que te limitam, que você acha que não está acontecendo, mas está. Estão injetando aqui dentro, estão jogando um lixo dentro de você, você está consumindo esse lixo. Quando você fica nas redes sociais se comparando com pessoas, com pessoas editáveis. Ali você está vendo pessoas que parecem estar muito bem, parecem ter sucesso. Você olha para aquelas pessoas e você se sente como? Mal, porque você não tem o sucesso que elas parecem ter. Você não tem a felicidade que elas parecem ter. Eu atendi há mais ou menos 2 anos atrás, eu atendi uma pessoa que estava nas redes sociais mostrando sorrisos, parecia assim que a vida estava uma festa linda, maravilhosa. Essa pessoa estava na beira do suicídio. Uma pessoa que estava depressiva. Eu apoiei essa pessoa tomava 3 medicações antidepressivas. Eu apoiei essa pessoa no processo, que foi assim, um processo, muito fabuloso, porque libera, né? Libera, quando você trabalha as emoções, você libera. E essa pessoa também participou de um treinamento comigo, que eu dei na época. Na verdade, tem mais de 2 anos, que foi antes da pandemia. E deve ter uns 4 anos. O que aconteceu? Então, quem estava assistindo aquela pessoa tá achando que ela estava muito bem. Você tem que parar de se comparar com esse mundo editável. Enquanto você está ali preso, rodando as redes sociais, você está perdendo seu tempo, você não está fazendo nada de empoderador. Você não está olhando para você, você não está construindo nada. Uma das coisas que dá muito sentido para nossa vida é realizar alguma coisa. Quando você começa uma coisinha e não para no caminho. Começou um curso ali de línguas, parou no caminho. Começou um projeto, parou no caminho. Você vai alimentando o sentimento de impotência. E sabe por que você não continua? Sabe por que você começa um cursinho de línguas e não termina? Sabe por que você começa um projeto e não vai para frente? Não é porque você não tem capacidade. Sabe por que é? É porque você está distraído em redes sociais que está ali te prendendo. Quando, por exemplo, a pessoa passa por um treinamento de alto impacto emocional, eu me lembro quando eu passei, há mais ou menos 15 anos atrás, a minha família, porque é incrível, gente, as pessoas mais próximas de nós, parece que inconsciente, elas não querem que a gente se liberte também, que a gente fique no mesmo buraco, porque, né, miséria adora companhia. Aí eu comecei a fazer essa jornada. Aí eu comecei a ter mudanças na minha vida, mudei minha alimentação, mudei meu nível de energia, mudei os assuntos que eu falava, eu comecei a ler, eu comecei a cuidar de mim. Sabe o que falaram comigo? Estão fazendo um detox em você, estão fazendo uma lavagem cerebral. Eu falei assim, que ótimo, porque é disso mesmo que eu preciso. A nossa mente está saturada de tanta coisa que não serve, nós estamos com um lixo dentro de nós. Então, quando você se permite passar por um processo assim, desse detox, que é exatamente isso que eu faço no meu treinamento, no momento de despertar, eu dou um saculejo. Eu falo que a minha missão no mundo é de incomodar as pessoas, é de tirá-las da zona de conforto,
Porque como diz o Tim Havek, eu adoro essa frase do Tim Havek, que é o autor do Segredo da Mente Milionária. Quando eu fiz um curso com ele, ele disse o seguinte: zona de conforto não faz ninguém rico nem feliz. Na vida, nós somos como a natureza, ou estamos crescendo ou estamos morrendo. Se você está na zona de conforto, você está morrendo. Cada vez que você está preso ali nas redes sociais, que você está preso num vício, seja qual vício que seja, você está morrendo, porque isso não te deixa crescer. Para você crescer, você precisa limpar de tantos padrões. Você precisa fazer uma limpeza no lixo que está a tua mente. O que acontece quando a gente faz isso? Porque assim como alguém aí disse, talvez, né, que o mercado aí não paga bem para animais, tem gente que está ganhando muito dinheiro com animais. Depende da estratégia que você vai usar. Mas como você está tão fechado, às vezes a gente está com tantos padrões limitantes, a gente não vê possibilidades. A maioria das pessoas hoje está focada no problema. Isso é posição de vítima. Você só vai mudar seu mundo quando você for protagonista. Toda vez que você está reclamando, toda vez que você está botando fora a responsabilidade, não está ganhando dinheiro, já não está tendo sucesso, é porque você está na posição de vítima. E isso tem a ver com o padrão mental que você aprendeu. Como que desaprende isso? Como desprograma? A nossa mente é fabulosa. Nós podemos mudar as nossas programações a qualquer momento. Tudo que foi programado pode ser reprogramado, porque a sua origem é uma origem divina. Como origem divina, você veio no mundo para prosperar. Você veio no mundo para ser feliz e ser saudável. Qualquer coisa diferente disso não é a sua natureza divina. Simplesmente é um processo de domesticação que você passou inconsciente. Até 7 anos nós somos como esponjas. Nós olhamos, observamos, vemos, ouvimos, sentimos. Tudo que os nossos pais e pais substitutos fizeram, agiram, foram, a gente aprende com eles. Se você tem um pai ou mãe, ou teve um pai ou mãe que não tinha uma relação boa com dinheiro, que não tinha uma relação boa com amor, que não tinha uma relação boa com a saúde, você vai aprender isso na sua vida. E qualquer outra coisa que seja diferente disso não vai caber no seu mundo. Você não consegue enxergar outras possibilidades. Quando você faz esse trabalho, quando você passa por esse processo que é de desconstruir seu mindset, mudar sua percepção de mundo, mudar sua percepção de você, você começa a ver coisas que você não via. Existe, gente, até cegueira emocional. Você sabia que existe cegueira emocional? Uma vez num curso que eu estava com uma pessoa, ela nem mora aqui, ela mora em São Paulo, até se tornou minha amiga. Ela desenvolveu cegueira emocional por 9 anos. Nenhum médico, a medicina, ela foi nos melhores médicos do Brasil, não conseguiu descobrir como resolver. Ela fez um destrave de uma memória afetiva e ela voltou a enxergar. Nós temos uma mente fantástica. Então, em vez de você ficar aí perdendo o seu tempo, sentindo esse vazio, nas redes sociais, navegando horas e horas nas redes sociais, consumindo coisas que você não precisa, comendo mais do que você necessita, tendo uma vida de parasita, não exercita teu corpo, reclama, você está na posição de vítima. Vítima não muda o mundo. Você só tem poder na tua vida quando você vier para dentro. Mas é um processo. Veja bem, imagine que eu estou aqui nesse lugar e quero vir para o lado de cá. Aqui tem um caminho para fazer. Eu era aqui. Presta atenção. Aqui, uma pessoa extremamente ansiosa, reclamona, que eu não sabia, mas eu era reclamona, botava a culpa em todo mundo, queria que o outro me desse aquilo que eu precisava me dar, uma relação péssima com dinheiro, porque eu tinha dinheiro, mas sentia que não tinha, eu tinha uma escassez interna.
Aqui, minha espiritualidade, nossa, longe da espiritualidade. Eu era religiosa, não espiritualidade. Espiritualidade é quando você de fato você confia na fonte. Quando você está experimentando a ansiedade, você não está conectado com a fonte. A fonte é a da abundância. Então eu estava aqui, nesse lugar, irritada, nervosa, experimentando doenças no meu corpo. Eu queria vir para esse lugar aqui. Eu não sabia como chegar aqui. Eu queria experimentar paz, leveza. Eu queria fazer aquilo que eu amo. Eu queria ter a oportunidade de trabalhar com mais leveza, que para mim trabalho era duro. Essa era a crença que eu tinha. Trabalho era duro. Aí eu vim pra cá, com leveza. Como eu te falei, eu trabalhei no meu aniversário 2 anos seguidos, um dia do meu aniversário. Programei um treinamento para o final de semana do meu aniversário. Foi o presente que eu me dei. Quando a gente faz aquilo que ama, tudo se torna leve. Mas para poder sair de novo daqui e vir pra cá, tem um caminho. E as pessoas não querem fazer esse caminho. Não tem mágica. Se alguém estiver te oferecendo mágica, desconfie. Não existe. Aqui tem um processo. Eu fiz esse processo. Eu comecei a mudar pequenos hábitos. É a mudança de pequenos hábitos que vai te levar para onde você quer chegar. São coisas pequenas, pequenas. Na época, lembro, uma das coisas que eu comecei a fazer, eu queria me tornar uma pessoa tranquila, leve. Eu comecei a meditar 5 minutos por dia. Fazer uma respiração consciente, trazer estado de presença. Isso para mim era impossível. Eu comecei a fazer. Eu mudei hábitos alimentares. Outro dia eu vou falar, em outra live eu vou falar sobre como que a nossa felicidade, como o hormônio da felicidade, do bem-estar, ele está diretamente ligado ao intestino. Você sabia disso? Aquilo que você come influencia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. A ciência explica isso. Não é o tema de hoje. Então, comecei a minha jornada fazendo pouquinho. Mudei uma coisa, tirei um pouquinho, vamos tirar agora, vamos diminuir o açúcar. Aí comecei, tirei o açúcar. Vou diminuir o açúcar. Só um pouquinho, beleza? Agora vou começar com a minha atividade física de forma regular. Vou fazer um pouquinho de atividade por dia. Eu fui mudando devagarzinho. Aí vou começar a ler 2 páginas por dia. De repente eu li um arsenal de livro. Então, gente, é de pouquinho a pouquinho. Mas para isso você precisa fazer uma limpeza. É isso que eu faço. Eu apoio as pessoas a mudar o seu programa mental. Quando a pessoa chega para entrevista comigo, sem brincadeira, eu deixo a pessoa falar à vontade. 90% do que ela fala é de fora. É do outro, é do vizinho, é do país, é do presidente, é do filho. Nunca o problema está com ela. Enquanto você está nessa posição, você não vai mudar nada na vida. Gandhi fala o seguinte: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você. Voltou? Então, é importante que você faça isso. Aí eu vou te ensinar aqui a técnica para a gente encerrar essa live. Se você quer participar ao vivo comigo, na próxima live, manda um direct para mim e fala: eu tô vivendo esse desafio, quero ser apoiada. E aí eu vou selecionar uma pessoa para estar ao vivo comigo, ok? Se alguém aí quer ter mais informações também sobre o treinamento, Momento Despertar, a próxima turma já está completa, mas eu vou abrir uma turma, não sei quando ainda. Já me fala que assim que eu abrir eu te aviso. Vamos lá. Vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com um dos meus mentores, o Laí Ribeiro. Ele fala o seguinte: a técnica do copo d'água. Gente, é incrível. Presta atenção. Tudo que você vivencia 20 minutos antes de você dormir, fica ruminando durante toda a sua noite. Nós dormimos em média 8 horas. Esse é o ideal, entre 7 e 9, vamos colocar 8. Então, 20 minutos antes de dormir, tudo que você vivencia vai para o seu subconsciente. O subconsciente vai processar aquilo ali. Por isso que tem
Um vídeo meu no YouTube. Se não tá me seguindo no YouTube, me segue, inscreve no canal. Ieda Salles, oficial. Inscreve, Ieda Salles. Lá eu tenho um vídeo que eu falo sobre... tem um exercício que eu ensino lá. É o exercício do milionário. Gente, esse exercício é fantástico. Fala desses 20 minutos. Fala de como a gente vai dormir. É o que eu ia dizer pra você. Perdi. Por que a gente não deve dormir brigado com ninguém? Né? Isso é até bíblico. Você dormir brigado com alguém. A gente não deve deixar que o sol se ponha sobre nós com a gente magoado com alguém. Principalmente se for seu companheiro, seu marido. Não deve, gente. Aquilo vai pro subconsciente. Ele vai ruminando, ruminando. Você vai acordar com aquela energia. E cada vez você vai concordar com impotência, desanimado, infeliz, triste, né? Então, 20 minutos antes de você dormir, o que você vai fazer? Olha que lindo que é esse exercício. É simples. É simples. Às vezes nós não confiamos porque é simples. A gente gosta de complicar as coisas. O que você vai fazer? Você vai pegar um copo de água, colocar do lado da sua cama. Antes de dormir, você vai fazer uma pergunta, um pedido, uma pergunta. Fala, Criador, Divino Criador, Pai, do jeito que você chama, que você conversa com Deus, com a fonte maior. E dá resposta para tal problema. Eu quero a resposta. Qual que é o meu propósito de vida? Me apoia a descobrir o meu talento. Me apoia a descobrir o que você quer. Aí você vai fazer a pergunta. Em seguida você toma. Deixa o copo do lado da sua cama, que ainda está meio cheio. E você vai dormir. Durante a noite, seu subconsciente vai processar, ele vai trabalhar para você, para te trazer a resposta. No outro dia, assim que você acordar, pega o mesmo copo que ainda está com água, toma. O seu cérebro, magicamente, é o que Pavlov fez, Ivan Pavlov, quando ele fez o experimento lá, de uma associação, que ele foi adestrar, mostrar o experimento que ele fez, né? Ele mostrou que tem uma associação. O cachorro salivava quando via carne. Depois não precisava mais de carne. Ele condicionou, ele fez uma associação neural com o fato de chegar próximo daquilo ali. Só de chegar próximo não tinha mais a carne. O cachorro já salivava. Porque tem essa associação. Quando você toma água de noite antes de dormir, o seu subconsciente processa durante a noite. De manhã você toma de novo, vai ter uma associação neural de pergunta com resposta. Seu cérebro faz isso para você. Nós temos uma mente poderosa. E aí a resposta vai vir. Você aguarde que nos próximos dias, possivelmente dentro de 72 horas, venha uma resposta para você. Fique atento que o universo vai mandar de diversas maneiras. Fez sentido eu contribuir com você? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitando aqui novamente, compartilha essa live. Eu vou deixá-la salva. Eu vou deixar no YouTube. Se você agora, né, depois estiver assistindo no YouTube, já deixa o seu like também. Envia para as pessoas, deixa um comentário, porque quando você comenta, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele mostra para mais pessoas. E se você gostou, se fez sentido, escreve aqui também para eu saber. Porque aí eu vou ter certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou sendo clara na minha comunicação, que eu estou falando aquilo que você quer ouvir. E se você quiser escrever para mim no direct ou aqui nos comentários, o que você gostaria que eu falasse na próxima live? Querem perguntar alguma coisa antes de eu sair aqui? Deixa eu ver se tem alguém com uma pergunta que eu já vou encerrar. Daiana chegou. Luciana, adorei, que ótimo. Adorei também te ver aqui. Gratidão a todos que estiveram presente. Gratidão por me permitir compartilhar aquilo que eu sei, um pouquinho do que eu sei. Namastê, o Deus que é em mim, saúda o Deus que é em ti. Que todos os seres sejam livres. Esse é o meu desejo. Que todos os seres sejam livres e felizes. Até a próxima.
Eu não tô conseguindo encerrar. Não tô conseguindo encerrar. Olha que maravilha. Maximiano. Ai, ótimo. Subir, bronzear. Não tô conseguindo encerrar a minha live. Olha que coisa maravilhosa. Acho que eu vou perder aqui. Ai, não. Não tô conseguindo encerrar essa live. Que eu faço? Meu Deus do céu. Que loucura. Não encerro. João Emerson, eu vou pedir que você saia. Só para eu ver, que tá caindo só na sua solicitação quando eu vou fechar aqui. Eu não sei porquê. Eu preciso encerrar, mas eu não consigo. Toda vez que eu vou encerrar... Deixa eu ver. Ah, deu.